que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 1. Espero ter marcado certinho aí, senão depois eu corrijo. 2 Samuel, capítulo 1, os últimos versículos que o Espírito Santo falou com a minha vida nesse dia de hoje. E eu tenho certeza que vai falar com a sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou ler aqui os versículos para nossa meditação, para a gente já dar início àquilo que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer falar. Amém? A palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 15 e no versículo 16, vou falar de novo, de 2 Samuel, capítulo 1, o versículo 15 e 16, que diz assim: Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Amém? Eu vou explicar um pouquinho dessa passagem primeiro, porque se eu fosse ler ela todinha ia ficar muito longo, ia ficar muito cansativo. Mas essa passagem, ela fala que Davi, ele mata o Amalequita, que lhe traz a notícia da morte de Saul, né? Esse Amalequita, ele chega até Davi, né, trazendo uma notícia da morte de Saul, porém não da forma exata como aconteceu, né? Esse Amalequita, ele conta para Davi como que foi a morte de Saul, segundo ele. Ele diz para Davi que ele mesmo matou o rei Saul, porque, segundo ele, o rei Saul estava já agonizando, sofrendo muito, e o próprio rei Saul pediu para ele que o terminasse de matar porque ele estava sofrendo muito, como se ele estivesse fazendo aquilo por misericórdia, porque estava vendo o rei Saul ali sofrendo. Mas essa não é uma história real, não é verdade, né? É uma mentira que o Amalequita está contando para o rei Davi, na intenção de ter alguma recompensa, porque nós sabemos que o rei Saul, ele era um perseguidor de Davi, e que por muitas vezes o rei Saul tentou matar Davi, né? Ele era perseguidor, ele desejava a morte de Davi. Então esse Amalequita, ele fez o que? Eu vou inventar essa história, eu vou procurar o rei Davi, vou dizer que eu matei o perseguidor dele, que eu matei o inimigo dele. O rei Davi vai ficar muito feliz, porque o inimigo dele morreu, o perseguidor dele morreu, e aí eu vou ter uma recompensa porque eu matei o rei Saul. Mas o Amalequita caiu do cavalo, porque não foi isso que aconteceu. O rei Davi chorou muito com a morte de Saul, né? E, se eu não me engano, de Jonatas também, que era filho de Saul e muito amigo do rei Davi. Então ele chorou muito a morte. Então eu acredito que o Amalequita, ele ficou assim um pouco espantado, porque ele esperava que o rei Davi fosse se agradar daquela notícia, que ele fosse festejar com aquela situação, mas não foi isso que aconteceu. Aí me traz uma reflexão, uma pergunta, né, que eu fiz para mim, agora eu faço para você, né? Se você soubesse hoje, se você recebesse hoje uma notícia de que o seu inimigo, né, ele passou uma provação grande, de que ele está sofrendo, ou de até mesmo que ele morreu, qual o sentimento que viria no seu coração? Porque o Amalequita, ele achou que o rei Davi ia se alegrar com essa notícia, pensou até que ia ser recompensado pela mentira que ele inventou. Mas eu quero te dizer nessa tarde que nós venhamos ter um coração assim como o coração de Davi, porque ele poderia mesmo ter se alegrado com essa notícia, né? Mas ele se entristeceu. Ele se entristeceu com a morte do rei Saul.
E aqui dizendo no versículo, no último versículo, falando assim: e disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Então o rei Davi, ele resolveu matar o amalequita, porque com a própria boca dele, ninguém acusou o amalequita, né? Ninguém acusou o amalequita. Ele mesmo tramou essa mentira, ele mesmo inventou essa história. Com a própria boca dele, ele disse: eu matei o rei Saul. E trouxe uma consequência de morte para a vida do amalequita, porque o próprio rei Davi ordenou que matassem, que o mancebo dele matasse esse amalequita, porque ele matou o ungido do Senhor. Não foi ele que matou, mas com a boca dele ele confessou, na intenção de ter uma recompensa, de ter alguma vantagem com o rei Davi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a reflexão, irmã, que você traz para a nossa vida no dia de hoje? A reflexão é o seguinte: para a gente tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque traz consequências, muitas das vezes, irreversíveis. Você sabia? O ser humano, ele tem uma mania de falar demais, sem pensar, né? E no caso desse amalequita, já era uma maldade, porque ele queria ali ter uma vantagem, né? Uma recompensa do rei Davi, né? É uma maldade isso, né? E a palavra aqui diz que o amalequita, quando ele chegou até o rei Davi, ele trouxe a coroa do rei Saul e ele trouxe o bracelete do rei Saul como prova, porque na realidade, quando ele já foi matar o rei Saul, ele já estava morto, né? Porque a história real diz que quem feriu Saul foram os filisteus, e que Saul, na realidade, ele mesmo se matou. No versículo anterior, no capítulo 31, lá no versículo acho que 4 e 5, você pode observar, está dizendo que o rei Saul, ele mesmo se matou. Ele foi ferido gravemente pelos filisteus, mas quem realmente tirou a própria vida dele ali foi ele mesmo, né? Então essa foi uma mentira muito grande que ele inventou para ter vantagem. Qual foi a vantagem que ele teve? O que foi que ele recebeu? Foi a morte. Agora eu venho dizer para você nessa tarde: não compensa falar mentira para ter vantagem. Não compensa você mentir, você distorcer, porque aqui, como eu estava falando, ele trouxe a coroa e o bracelete como prova. Tem pessoas que elas mentem tanto, né? Elas querem tanto a vantagem, elas mentem tanto que elas arrumam até uma prova. Olha, tá aqui, fui eu que fiz. Ela arruma uma prova, ela arruma um objeto, ela arruma uma situação, ela arruma uma testemunha, né? Para parecer que ela fez aquele algo, para aparentemente nos fazer acreditar que ela fez aquele algo, quando na verdade não é. Então o que eu venho deixar como meditação para a minha vida e para a sua vida: não compensa a mentira. Não compensa a mentira. Porque a gente vê aqui nessa passagem que nem foi ele que matou o rei, mas ele, com a própria boca dele, ele disse que foi. E ele morreu. E eu venho dizer para você que a mentira, ela traz morte para sua vida espiritual. A mentira, ela é do diabo, ele é o pai da mentira. Se o diabo, ele é pai da mentira e eu sou uma mentirosa, então eu sou filha do diabo. Ninguém gosta de ouvir isso. Tem gente que tem mania de mentir, de inventar a situação, de estar armando, pegando prova para falar que foi ela que fez tal coisa. Filha do diabo, filho do diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para aquele que está perdido, ele é o caminho. E para a gente alcançar a vida, a gente tem que andar na verdade. Porque a gente observou aqui nessa passagem que a mentira causou
morte. E a morte é algo irreversível. Então que nós possamos ser diferente. Que nós não venhamos nos alegrar com a morte do nosso inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, né? A nossa luta ela é espiritual. Então nós não podemos nos alegrar com a desgraça dos outros. Porque o Amalequita achou que Davi ia se alegrar. Achou que ele ia ser recompensado, né? Mas ele caiu na própria mentira dele e trouxe uma consequência irreversível para a vida dele. Então vamos andar na verdade, vamos falar a verdade, vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros. Nós vamos passar por retaliações por falar a verdade, mas compensa a verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se você fala a verdade, você é filho de Deus. Se você anda na verdade, você é filho da luz. Não abra sua boca para falar mentira, porque não compensa. Não queira trazer para a sua vida consequências irreversíveis. Amém? Eu espero ter conseguido explicar. Espero que vocês tenham compreendido a palavra do Senhor. E que vocês venham meditar nisso. Porque às vezes a gente espera uma palavra de Deus e Ele fala o que Ele quer, né? Ele fala o que Ele quer. Então não vamos ser mentirosos. Vamos pagar o preço da verdade. É muito melhor do que pagar o preço da mentira. Amém? Não desagrade a Deus, inventando situações. Porque esses que assim andam, esses que assim procedem, não agrada ao Senhor. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Em nome de Jesus. Onde você estiver, fecha os teus olhos. Se não quiser fechar, deixa aberto. Mas eleve seu pensamento ao Senhor. E com base nessa palavra, vamos orar em nome do Senhor. Amém? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, por esta live, por este vídeo, por esta palavra, pelas vidas que aqui estão, Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor está contemplando a vida que neste momento está ouvindo a Tua palavra. Pai, não vim trazer nada de mim, mas aquilo que o Senhor quis hoje trazer como uma reflexão para as nossas vidas nesse sábado. E eu venho orar, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus a cada dia venha nos convencer. Que nós venhamos ter o coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa operar na nossa vida. E que da nossa boca venha sair tão somente a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha habitar em nossa vida o Espírito da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai retirando do nosso meio, da nossa vida, aquilo que não provém de Ti, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, aquilo que é treva, caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, aqueles que estão recebendo essa oração. Vai transformando vidas. Pai, aqueles que têm problema, Senhor, em dizer a verdade, em viver na verdade. Tu és o Deus poderoso que pode alcançar essa vida e que pode transformar para que ela não venha cair no abismo, para que não venha ter, Senhor, consequências irreversíveis na vida dela. Eu anulo em nome do Senhor Jesus Cristo toda a obra de mentira, de engano contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, contra a minha vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês tenham um sábado abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Beijo, até a próxima live.